Vamos falar de elementos da comunicação? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, continuando então o que a gente está estudando sobre a parte de redação, então a gente já viu sobre todos os gêneros textuais e agora a gente vai falar sobre um pouco de elementos de comunicação. Isso ajuda a gente também a conseguir fazer melhor os gêneros textuais que a gente estudou e também focar em algumas coisas para futuros tipos de redação. Quando a gente fala sobre comunicação, é muito mais do que apenas uma pessoa que fala e uma pessoa que ouve. A gente tem outras coisas que vão se englobar para a gente poder ter a parte de comunicação que vão ajudar a gente a poder conseguir entender. Porque uma mensagem, ela pode ser passada de várias formas, mas também entender até mesmo quais são as diferenças de quando a gente se comunica. O primeiro elemento que a gente vai ter é o emissor. Ele também pode ser denominado como falante ou também como locutor. Ele é a mensagem inicial que vamos ter numa comunicação, então é dele que vai sair uma mensagem que vai se passar para as outras pessoas. Vale lembrar que se necessariamente a gente tem um canal ou uma mensagem que não é compartilhada por quem ouve, não vai adiantar de nada a gente poder ter essa comunicação com a pessoa. Então pode ser que você esteja falando bom dia para uma pessoa, mas se ela não falar português, ela talvez não entenda o que você está comunicando, ou até mesmo se ela tiver de fone de ouvido e a música estiver alta, não vai ser possível entender essa mensagem, mesmo que você esteja falando com um bom tom. E aí, partindo desse pressuposto que falamos do emissor, temos também a parte do código. Então, assim como eu falei que se a gente não tem a divisão do que a gente tem com o falante, com quem ouve, a gente não vai conseguir se comunicar. É por isso que mesmo que a gente fale bom dia para uma pessoa que ela é surda, ela talvez não consiga ouvir porque você precisa se comunicar por meio de libras. Então o código é o que estabelece essa união entre as pessoas que estão se comunicando para poder conseguir se compreender o que se fala. É muito comum também a gente ter isso até mesmo quando a gente fala dos códigos de trânsito. Se uma pessoa não compreende o que tem aquele canal aparecendo, aquele código, não se passa a mensagem completamente. Então o código sempre precisa ser uma coisa que precisa estar conectada entre os dois e que seja de bom senso comum quando um se comunica com o outro. A mensagem, propriamente dita, é o elemento do que está se passando do falante com o código. Então quando a gente tem uma mensagem, aí está querendo dizer qual que é o que realmente a gente quer dizer com aquilo. Por isso que quando a gente fala um SOS, a gente consegue entender que é um pedido de socorro. Porque a gente tem uma mensagem que está se passando por um contexto que faz com que a gente consiga entender o que aquilo quer dizer. Porém, ainda assim, quando a gente fala da mensagem, mesmo que seja usada como palavra por palavra, a gente precisa também de outros elementos junto dessa mensagem para poder entender qual que é a intenção do emissor falar isso. E é por isso que também temos o canal. Quando a gente fala da mensagem, a mensagem ela pode ser escrita, ela pode ser falada, ela pode ser um áudio. Por isso que quando a gente fala do canal, é o meio que essa mensagem se propaga. Ela pode ser também feita por sinais, ela também pode ser passada pelo ar, que é o que faz com que a gente consiga ouvir essa mensagem. Então o canal faz com que seja possível de como se passa essa mensagem para outra pessoa. O receptor, também chamado de interlocutor, destinatário ou ouvinte, é aquele que vai ouvir essa mensagem ou receber a mensagem pelo meio do canal. Vale entender que mesmo que a gente tenha essa mensagem sendo passada completamente, a gente ainda precisa de uma resposta por parte desta pessoa. Pode ser uma resposta tanto física, verbal, ou também pode ser das duas formas, para que a gente possa entender que a mensagem ela se passou completamente. Vale entender que toda vez que a gente tem uma troca de comunicações, a todo momento esses elementos de comunicação vão trocando. Por exemplo, se uma hora a gente tem uma pessoa perguntando e uma pessoa respondendo, a gente tem essa troca entre o emissor e também o receptor, porque a todo momento esses elementos de comunicação não são completamente fixos. Então a gente pode ter essa troca de, por exemplo, o eu e o você. Quando eu falo eu, em nenhum momento você acha estranho quando você fala a palavra você. Então a gente tem essa troca de comunicação. E por fim, a gente tem um dos elementos mais importantes, que é a parte do referente. O referente é nada mais, nada menos do que o contexto. Então a gente pode ter todos os elementos que a gente falou até agora. Então a gente tem um emissor falando uma mensagem, é um código específico com uma mensagem que se passa por esse receptor por meio de um canal. Mas se tem um contexto, a mensagem pode ter significados diferentes em um contexto diferente. Por isso, é importante que quando a gente fala de contexto, a mensagem fica muito mais clara tanto para o receptor quanto para poder ser passada essa mensagem, porque aí vai fazer sentido por que uma mensagem ela é dita de uma forma, ou até mesmo que a gente tenha como entender o lugar, o tempo e quando a gente vai ter para que pessoas que vão se falar aquela comunicação. Então o contexto é o que vai englobar todo esse elemento de comunicação para poder entender por que a pessoa fala daquela forma. Até porque todas as comunicações que nós temos
possuem intenções sempre na hora de se falar com uma pessoa. Vale lembrar que em nenhum momento você tem essa ordem de elementos. Você pode mesmo até estudar em outros locais que você vai ver que pode ser que primeiro apareça emissor e receptor e não nessa ordem que eu disse. Isso porque é mais para poder ensinar de forma mais didática, de forma mais simplificada quais são os elementos de comunicação, mas não há uma hierarquia do que se tem como o mais importante, qual primeiro a se aparecer. Não necessariamente é um elemento da comunicação, mas é algo que pode atrapalhar a comunicação, que é a questão do ruído. O ruído, ou até mesmo chamado de interferência, é quando a gente tem alguma coisa que atrapalha em um dos elementos de comunicação a parte de poder conseguir se compreender completamente. Um dos elementos que a gente pode ter como ruído é quando a gente tem a parte do canal. Como, por exemplo, a gente pode ter um outro barulho que está acontecendo do lado de fora que fique mais difícil para você poder entender uma pessoa. Até mesmo pode ser um ruído na mensagem. Como, por exemplo, você pode ver que tem uma falta de acentuação ou até mesmo letras que não eram para aparecer na palavra que fica difícil de você conseguir decodificar. Até mesmo você pode ter um ruído no contexto, então você não sabe por que aquela frase foi dita naquele tempo e naquele lugar e especificamente para você. Então o ruído é tudo que atrapalha na decodificação de uma comunicação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esses são os elementos que a gente tem de comunicação, que inclusive vão ajudar a gente a poder entender depois a questão do que a gente tem de funções e elementos de uma linguagem. Isso vai ajudar até a gente depois entender a função fática, a função emotiva depois na próxima aula. Se ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu dos elementos de comunicação, escreve aqui nos comentários por gentileza para te ajudar com essa dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive comentando do que gostou ou gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. E se você quiser continuar estudando mais sobre elementos de comunicação e gêneros textuais e também para vestibulares, você pode acessar meu Drive que tem mais conteúdo para estudar de graça. E caso você queira aprender mais sobre redação, ou também você queira aprender para poder fazer redação para vestibulares, ou você quer aprender a ser corretor de redação, tem meus dois cursos aqui embaixo de você poder aprender redação e o de ser corretor de redação. Você vai utilizar um cupom para poder pagar por R$40 e inclusive ter o acesso vitalício. Toda semana tem conteúdo novo e inclusive para quem faz redação, você pode escrever 30 redações que eu vou corrigir para você. E também para quem é corretor de redação, tem também simulados para você poder corrigir a redação dentro das bancas de, por exemplo, Enem, Unesp, Fulvestre, Unicamp, para você poder se sentir confiante na hora de corrigir ou na hora de escrever uma redação. Vale lembrar que dentro de 30 dias você não gostou do curso ou não era exatamente o que você queria, você pode sempre pedir o reembolso desse dinheiro. E caso você queira me ajudar financeiramente para continuar com esse conteúdo, para poder ajudar mais pessoas a entenderem a parte de redação, você pode me ajudar financeiramente com 10 centavos pelo Pix. Pode ser pelo obrigadole@gmail.com ou pode ser também pelo AlessandroPR, que é o meu arroba do PicPay. Caso você não queira me ajudar dessa forma, mas quer me ajudar, você pode me ajudar se inscrevendo no canal e deixando uma curtida. Isso me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!